Bom dia, meus queridos, tudo bem? Estou passando aqui hoje para dar uma dica. Na verdade, é para dar um alerta, né? Porque por causa da pandemia, todos nós tivemos vários desafios dentro da área do departamento pessoal, né? Muitas MPs, muitas mudanças e tudo mais. E hoje eu estou trazendo para vocês uma decisão do STF que não é nova, ela é antiga, mas eu estou vendo uma repercussão muito grande. Inclusive foi postado em alguns grupos de alunos que eu tenho, informando que o STF decidiu, né, ele reconhece a Covid-19, a contaminação por Covid-19 como um acidente de trabalho. Okay? Isso já há bastante tempo. Quando começou a pandemia, foi lançado o MP 927, aquela que ficou polêmica, né, porque tinha um artigo que permitia a suspensão contratual sem nenhuma contrapartida, sem o direito do trabalhador receber qualquer dinheiro, né, nem pelo governo, nem pela empresa. Inclusive, esse artigo, que era o artigo 18, ele acabou caindo, mas outros ficaram. Um deles é a flexibilização em relação aos cuidados com a saúde do trabalhador, ok? Inclusive no artigo 29 dessa MP relata que a Covid-19 não seria considerada como acidente de trabalho, a não ser que houvesse nexo causal. O STF, então, vendo que isso é prejudicial ao trabalhador, ele decide que é sim um acidente de trabalho a contaminação por Covid, né? Se é um acidente de trabalho, é necessário o envio da CAT, né? Porque para que o trabalhador tenha reconhecido seus direitos, mesmo que no futuro, se ele tiver alguma sequela, alguma coisa, ele tenha como ser ressarcido de alguma forma, né? Apesar que é complicado, geralmente se a pessoa morre e tudo mais, não há dinheiro que vá ressarcir, mas ele consegue ser ressarcido em caso de falecimento ou de doença pelo fato de ter sido contaminado, ok? Bem, pensando nisso, nós vimos que a maioria dos empregadores não está enviando a CAT, nem dos escritórios de contabilidade. A gente recebe as informações dos atestados e simplesmente lança no sistema, envia para o e-social, mas não informa a CAT, ok? Isso pode trazer um problema futuro, ok? Quando você tem um acidente de trabalho, por exemplo, de percurso, né, você tem que informar a CAT. Quando você tem um acidente por uma contaminação por Covid, agora você não precisa provar que há nexo causal, ok? Simplesmente você está indo trabalhar, você pode ter sido contaminado, como um acidente de carro, de ônibus, enfim, você cai, se machuca ali quando está indo trabalhar, você tem um acidente de trabalho, tem que enviar a CAT. Quando você tem o Covid, independente se você pegou dentro da empresa, caminho, em casa, você pode sim ter que informar a CAT para esse empregado, ok? Então, a Covid-19 é reconhecida como acidente de trabalho e deve ser informado a CAT. Eu vi algumas pessoas na internet comentando o seguinte: mas é um absurdo isso, né? Justamente porque você pode pegar Covid em qualquer lugar, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, os bares estão abertos, que na minha opinião é um absurdo, né? Visto que a gente tem uma pandemia onde o número de mortes não cai, você tem aí mais de 100 mil mortes e resolveu-se abrir o comércio, né? Enfim, então, se a pessoa pegou o Covid trabalhando no bar ou sendo atendido, ela só vai ver isso depois de alguns dias se ela começar a sentir o sintoma, né? Às vezes você nem sente o sintoma e aí tá assintomático ali. Mas a partir do momento que ela começa a reconhecer que ela tá com sintomas e faz o teste e dá positivo, ela informa a empresa envia a CAT informando que é um acidente de trabalho, ok? Claro, se o funcionário está de férias, isso não é necessário. Se ele está afastado por algum outro tipo de acidente, não é necessário, né? Se ele está lá com um contrato suspenso pela medida provisória que virou lei agora, que é a antiga 936, ele também não precisa informar a CAT. Mas se ele está trabalhando, é necessário o envio do comunicado de acidente de trabalho, ok? Basta você pensar o seguinte: se eu tenho um médico
que sofre ele é contaminado pela Covid, se no futuro ele ficar com alguma sequela, eu não informando a CAT, ele não tem condições de se manter afastado, né? Ele não tem condições de receber um auxílio acidente pelo fato de não ter sido informado a CAT, ok? Então, revise aí dos seus colaboradores, verifique se a CAT foi informada. Se não foi, eu recomendo que você faça a CAT, ok? Para que você não tenha uma dor de cabeça no futuro. Talvez isso nunca venha a acontecer, mas é nosso papel informar vocês de que sim, pode te trazer um problema no futuro, ok? Vou usar um outro exemplo só para ilustrar mais, porque eu vi algumas pessoas falando o seguinte: ah, mas se o médico, a pessoa que já recebe insalubridade, ela já está se expondo ao risco, ela já sabe do risco, ela não precisa ter o acidente de trabalho, enfim, isso não faz o menor sentido, porque mesmo que a pessoa receba adicional de insalubridade ou de periculosidade, se ela sofre um acidente de trabalho, é necessário enviar a CAT, sim, mesmo que não haja afastamento. Às vezes é um acidente leve de trabalho, a pessoa caiu, não teve afastamento, só foi no médico para verificar se estava tudo bem, né? Mas verificou-se que estava tudo bem, no outro dia ela voltou a trabalhar, né? Ou no mesmo dia ela volta a trabalhar, ou seja, não houve afastamento. Então, eu tenho que informar a CAT, ok? A obrigação é informar sobre o acidente de trabalho, ok? Não se houve afastamento, mesmo que não tenha acontecido afastamento, informe a CAT. Mesma lógica você vai aplicar agora para quem está com Covid. Nossa, passando um caminhão barulhento aqui. Para quem está com Covid, funcionário foi acometido, foi contaminado por Covid-19, está comprovado? Informe a CAT assim que você tomar conhecimento do fato, beleza? Essa é a dica de hoje. Muito obrigado, atenção. Meninas, juízo, por favor, porque os homens têm de sobra. Um beijo no cotovelo de cada um de vocês e tchau!